Boa noite, boa tarde e bom dia. O meu nome é Tiago Amaral. Eu sou o professor deste curso de mudanças climáticas aqui no Instituto Lula. E hoje é dia de falar o que o Brasil está fazendo com relação à emergência climática. A gente já conversou um pouco dos principais parâmetros dados lá pelo IPCC. A gente falou também dos principais acordos internacionais. A gente falou de como as principais economias, as mais ricas do mundo, estão reagindo a essa retomada verde com montantes na casa dos trilhões. E é hora de olhar pro Brasil, que lá em 2009, na Dinamarca, na COP15 em Copenhague, se colocava como um dos principais países nessa frente ambiental, colocando metas ousadas, por mais que voluntárias, colocando os países ricos numa situação desconfortável e assumindo um protagonismo importante até no que viria a ser depois a ratificação do, do Acordo de Paris em 2015. E aí, quando talvez fosse o melhor momento para aproveitar o Brasil ser dono de 60% da Amazônia, soberano dentro desses recursos naturais. Estamos falando de Caatinga, estamos falando de Cerrado, Pantanal, ainda da riqueza da Mata Atlântica, uma biodiversidade muito vasta. Quando a gente tem esse país, no momento em que tem recursos para se desenvolver capacidades nacionais, gerar emprego, capacidade produtiva no país, melhor qualidade de vida para os brasileiros, num momento tão duro de desemprego, parece que o país vai completamente na contramão e é isso que os números mostram a partir de 2019. O país vem batendo recordes atrás de recordes quando se fala de desmatamento e queimadas, por exemplo. O INPE, que é o órgão responsável do governo, que é o Instituto de Pesquisas Espaciais, por avaliar a questão do desmatamento, por que está ocorrendo, onde está ocorrendo, em que dimensões estão ocorrendo, soltou dados muito assustadores na reta final do ano. Por exemplo, na Amazônia Legal, a gente bateu só em 2021 cerca de 13 mil quilômetros quadrados de desmatamento. Isso representa um aumento em 33% sobre 2020, que já era o recorde que tinha sido batido em 2019, que já era o recorde dos últimos anos de desmatamento, que havia sido batido logo no primeiro ano do governo Bolsonaro. Esse dado de desmatamento ele vai para além da Amazônia. Por exemplo, no Cerrado, o INPE também trouxe que o desmatamento em 2021, que teve um aumento de 7,9%, se eu não me engano, foi de cerca de 8,5 mil quilômetros quadrados de desmatamento. São números acachapantes e para colocar em perspectiva, vale lembrar que a China, em um ano, reflorestou 36 mil quilômetros quadrados, enquanto o Brasil, em 3 anos, destruía da sua vegetação nativa 33 mil quilômetros quadrados. É com certeza um dos pontos que a gente tem que ficar mais atento, até porque desmatamento e queimadas correspondem a 46% das emissões de carbono do país. Falando em queimadas, saiu um estudo muito interessante do Mapa Biomas. Aliás, tanto esses números do INPE quanto do Mapa Biomas vai estar aqui na descrição também, para vocês poderem ler depois. Mas saiu um estudo do Map Biomas que olhou para os últimos 36 anos, de 1985 até 2020, como que tinha se dado o processo de queimadas no país. E eles chegaram a uma conclusão aterrorizante, porque cerca de um quinto do território brasileiro já foi queimado, sendo que desses 57% são de vegetação nativa. Desculpa, 65% de vegetação nativa e o bioma mais afetado é o Pantanal, com aí sim 57% do seu território queimado desde então. Sim, no Pantanal as queimadas são naturais, elas fazem parte do processo de renovação, mas vale lembrar também
que mais de 98% das queimadas que ocorrem no Pantanal e na Amazônia vem de ação humana. Manejo de pasto que sai do controle, expansão territorial, agrícola e agropecuária também, enfim. E obviamente a intensidade desse fogo, quanto mais intenso ele é, ou seja, quanto mais focos e quanto mais deliberado ele é nessa ação humana, menor é a capacidade da natureza de se restituir. E aí, com isso, a gente volta lá para a primeira aula, para os impactos das ações climáticas. A gente já tem sentido aqui no país. Momentos de seca mais duradouro, a gente tem discutido nacionalmente no país os recursos hídricos, o quanto de água está faltando nos reservatórios das grandes represas, país afora, aumentando a conta de energia. A gente tem falado da concentração de chuvas. A gente sempre teve chuvas muito fortes na época de verão, mas a gente está sentindo que cada ano que passa essas chuvas ficam cada vez piores e, infelizmente, culminando em tragédias cada vez maiores. E, obviamente, são aquelas pessoas que estão em cidades com menos estrutura, que estão vivendo na periferia das grandes metrópoles, que vão ser as mais afetadas nesse processo inteiro. Então, quando a gente fala de números aterrorizantes em termos de desmatamento, queimadas, vale sempre lembrar que isso tem impacto direto no preço do seu alimento, no preço da sua energia, na geração de empregos do país. Como a gente já começou a ver, mas a gente vai mergulhar daqui a pouco muito a fundo como cada setor pode gerar mais emprego. Enfim, o problema vai muito além disso. Contudo, ok, a gente entendeu que o desmatamento e as queimadas aumentaram desde 2019 e que isso está indo na contramão do mundo. Mas por que isso está acontecendo? Aonde que as coisas se transformaram que o processo brasileiro, que ia melhorando desde ali 2002, 2004, mais ou menos, quando a gente tem picos de desmatamento também, mas lá para 2005 toma-se grandes atitudes e se implementam grandes programas, e principalmente com grande fiscalização, e você começa a ter um controle do desmatamento cada vez melhor. Mas vamos mergulhar a fundo no como que o Brasil chegou nessa situação tão gritante quando se fala em desmatamento. Só um ponto que é bastante importante antes de mergulhar nisso, que é quanto mais facilitado é o processo de desmatamento, que está muito forte dentro daquela lógica, olha, para o país se desenvolver, ele precisa desmatar, ele precisa avançar sobre a floresta, ou ele precisa ter essas áreas, precisa ter esses recursos. Isso implica diretamente também em conflitos no campo. E a gente viu no começo de 2021 o garimpo ilegal, que é o terceiro ente dessa frente aí de desmatamento, fazendo guerras abertas, como aquela no território Yanomami. E isso implica em colocar o Brasil como um dos países mais violentos quando o assunto é proteção ambiental. O Brasil está nas principais posições quando se fala de ser um lugar seguro para os ambientalistas, onde os povos indígenas mais sofrem violência devido à invasão de suas terras e assim por diante. Ok? Como que chegamos nesse cenário aterrorizante? Bom, primeiro a gente tem que começar falando do que aconteceu com o IBAMA e com o ICMBio. O IBAMA, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais, o órgão do Ministério do Meio Ambiente, uma autarquia do Ministério do Meio Ambiente responsável pela execução de políticas públicas, fiscalização, implementação, enfim, tudo o que você puder imaginar com relação a meio ambiente está debaixo do guarda-chuva do IBAMA. E lá em agosto de 2007 foi fundado o ICMBio, ou o Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, que assumiu para si especificamente alguns pontos, como educação ambiental,
núcleos técnicos da questão ambiental e principalmente a fiscalização e toda a gestão das unidades de conservação da União, que são aquelas terras da União que são do Estado e estão em ótima conservação hoje. Esses dois órgãos são responsáveis pela fiscalização do desmatamento e das queimadas. E basicamente você tem uma série de equipes específicas com fiscais, brigadistas, que vão desde fazer controles prévios do fogo, também acompanhar de perto os principais focos de desmatamento com equipes de fiscalização pesada, para que crimes ambientais sejam punidos e, ao mesmo tempo, que todas as medidas cabíveis para que grandes queimadas, como a gente viu em 2020 no Pantanal, com cerca de 26% do Pantanal pegando fogo, pudessem ser pelo menos evitadas nessa magnitude, evitando assim também uma perda muito grande da biodiversidade local. Ok, e o que o governo fez? O primeiro ponto é que você simplesmente não viu mais a contratação de técnicos de fiscalização para essas duas agências. Hoje, IBAMA e ICMBio operam com praticamente 26% da sua capacidade de fiscalização. Por si só, isso já mostra uma decisão do governo em reduzir a fiscalização. Um outro ponto muito relevante é a capacidade de aplicar multas. Ao mesmo tempo em que a gente vê os dados de desmatamento mais do que dobrarem, se comparados a 2012, mais do que dobrarem, o governo, desde 2019, passou a aplicar muito menos multas. Por exemplo, a média desse governo em termos de multa são 11 mil multas anuais. Tem até uma grande questão, é que essas multas têm tido seus valores renegociados para valores muito menores, mas vamos ficar só com o número duro, de uma média de 11 mil multas anuais. Se comparado com a década de 2000 a 2010, essa média estava em praticamente 25 mil multas anuais. E aí você me pergunta, o desmatamento estava aumentando em que época? Nessa década de 2000 a 2010. Se você for fazer um recorte específico da Amazônia Legal, a média anterior era de 5 mil multas por ano. Hoje, ela chega a 1.900 multas por ano. E ninguém aqui está falando que quanto mais multa, melhor e tudo mais. Mas é que a gente vê uma questão muito clara e uma correlação talvez até óbvia. Quando você diminui a capacidade de fiscalização do Estado, a tendência e o aumento no desmatamento é gigantesco. Então, no governo Bolsonaro, você tem uma queda na fiscalização dramática, tanto no quadro das pessoas que podem fiscalizar, quanto, de fato, na fiscalização, na aplicação das multas e um crescimento exponencial do desmatamento. Então, o primeiro ponto é o desmonte do IBAMA e do ICMBio. O segundo ponto é o desmonte do CONAMA. O CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que lá em 81 foi fundado para ser um órgão colegiado, com participação do governo federal, dos governos estaduais, municipais, da sociedade civil, da academia, ambientalista, setor privado, e tinha 93 membros. A função do CONAMA é muito em dar diretrizes, olhar para indicadores, fazer avaliação de políticas públicas para o meio ambiente e com um controle social muito forte. E sempre foi uma experiência muito bem sucedida. Mas, dos 93 membros que o CONAMA entrou tendo em 2019, que praticamente era a formação inicial, ele foi para 22 membros, sendo que as principais perdas foram na sociedade civil e nos ambientalistas,
Então, uma série de instituições ambientalistas perderam a sua vaga e o governo deliberadamente aumentou a presença do executivo. Então, com representantes de ministérios. Então, você teve uma perda municipal, uma perda estadual, principalmente uma perda da sociedade civil e um aumento do governo dentro de um órgão colegiado tão relevante como o CONAMA. Tá? Um segundo ponto bastante crítico, ou seja, a sociedade civil, os brasileiros perderam a capacidade de análise e incidência direta, ferramenta de incidência direta sobre as ações ambientais do governo. Ponto inacreditável, inacreditável. Mais um ponto que é bastante prejudicial em como a situação brasileira atingiu o patamar de destruição ambiental que tem hoje, é a própria alocação de recursos para meio ambiente e uma decisão clara do governo federal de que esta não é uma prioridade. O que, de novo, é muito estranho quando você olha Estados Unidos colocando quase 3 trilhões de dólares, China 15 trilhões de dólares, Europa 1 trilhão de euros, e o Brasil aqui retirando dinheiro do Ministério do Meio Ambiente da sua proteção da biodiversidade e dos biomas. O que eu estou querendo dizer? Que lá em 2009, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente tinha um orçamento de 6,8 bilhões de reais para um ano. Em 2013, o orçamento do Ministério do Meio Ambiente era em 6,4 bilhões de reais por ano. Em 2021, o orçamento do meio ambiente chegou ao seu menor patamar em 21 anos, totalizando 1,7 bilhões de reais. Ou seja, a gente saiu de mais de 6 bilhões há 10 anos atrás para menos de 2 bilhões agora em 2021. E isso teve impacto direto no IBAMA e no ICMBio, que tiveram a sua redução de orçamento para fazer a fiscalização de desmatamento e queimadas em mais de 27% só para o ano de 2021. Teve até um momento interessante em que 400 servidores do IBAMA denunciaram que estava praticamente paralisada a capacidade de fiscalização do governo federal, porque não só estava se reduzindo orçamentos, mas ao mesmo tempo criando mais entraves, mais burocracias para que essa fiscalização pudesse ser feita. Olha o tamanho do buraco. Corte de orçamento, mudança no colegiado de participação social, redução drástica da capacidade dos órgãos de governo para fazer o trabalho deles, redução da capacidade técnica, né? Ou seja, tudo que foi construído ao longo de diferentes governos foi destruído a partir de 2019. E isso não passou em branco pela comunidade internacional, muito pelo contrário. Hoje, o país que poderia estar surfando uma onda muito positiva e se fazendo valer dos seus recursos naturais, a gente vai falar sobre serviços ecossistêmicos ainda ali para frente, mas podia estar gerando emprego, enfim, tudo que a gente já falou aqui no começo do vídeo, é um país que se vê isolado e muito pela característica ambiental. Hoje, a questão ambiental se tornou um dos grandes debates da geopolítica internacional. Ah, Thiago, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu não me interessa com o que está acontecendo lá fora. Mais investimentos, a capacidade de gerar bons empregos, a retomada da economia brasileira vem muito de como os países lá fora querem negociar com o Brasil. Então, quando a gente cria entraves sem nenhuma razão óbvia do porquê a gente está criando esses entraves, como é a questão ambiental, que é um pensamento retrógrado, a gente está dando um tiro no próprio pé. Exemplos. O Fundo Amazônia, que tem por si só 2,9 bilhões de reais congelados, vou confirmar se era reais ou dólares, tá? Mas vamos manter o número mais baixo, de reais congelados,
Ou seja, a gente está falando de um orçamento de 1,7 bilhões para 2021, mas tem parado no Fundo Amazônia para ações de defesa contra o desmatamento, para ações de compensação e reflorestamento, enfim, tem um dinheiro que poderia estar sendo utilizado para atividades muito próximas e políticas públicas muito próximas do que o Ministério do Meio Ambiente poderia fazer com o IBAMA e CMBio, e está congelado por Alemanha e Noruega, porque eles simplesmente não querem ver e não querem que o governo Bolsonaro utilize esse recurso. Então, o recurso está travado. Outro ponto importante são os acordos bilaterais de comércio, de livre comércio. Você tem desde o Reino Unido travando a sua negociação com o Brasil por questões ambientais, como também a União Europeia, que não quis avançar para uma negociação entre União Europeia e Mercosul devido ao problema ambiental brasileiro. E eles soltaram, mais ou menos no meio do ano, diretrizes muito contundentes de que para avançar na ratificação desse acordo, o Brasil teria que mudar significativamente as suas políticas de proteção ambiental. E algumas coisas que foram bastante fortes ao longo desses últimos anos, por exemplo, 8 senadores americanos viraram para o presidente Biden e falaram: olha, não negocie com o Brasil enquanto eles continuarem sem política para proteger ambientalistas, continuarem com políticas que fomentam conflito no campo e violência contra os indígenas e continuarem com a destruição das agências reguladoras e fiscalizadoras como IBAMA e CMBio. Então, não é que ninguém sabe o que está acontecendo. Todo mundo sabe o que está acontecendo e você tem até parlamentares internacionais falando disso com os seus líderes do executivo. Outro exemplo foi cerca de 40 parlamentares da Bundestag, que é o parlamento da Alemanha, que enviaram uma carta para o Congresso Nacional Brasileiro pedindo, por favor, que eles não aprovassem projetos de lei como licenciamento ambiental, como regularização fundiária, com uma série de projetos que visam tirar direitos de indígenas. E porque eles viam todos esses projetos, e são mesmo, com uma grande ameaça ao meio ambiente. E por consequência, porque não é só uma briga do Brasil, se o Brasil começa e acelera a destruição ambiental da Amazônia e dos seus outros biomas, quem paga é o mundo inteiro. Com esse recado, e é que para olhar o tamanho da perda que o Brasil e o tamanho da decisão errada que o Brasil vem tomando desde 2019 na condução do meio ambiente, a gente encerra este primeiro bloco e a próxima aula é uma aula de discussão sobre os efeitos da crise climática, a reação global, o que o Brasil está fazendo e como que o Brasil pode se posicionar geopoliticamente em relação a tudo isso. E a gente dá uma guinada no curso e começa a falar da solução, começa a falar o que o Brasil pode fazer e começa a olhar aí para um caminho de geração de empregos e a qualidade de vida para os brasileiros também. Como sempre, vão ter as questões específicas dessa aula aqui. Eu vejo vocês em breve na nossa próxima aula. Um abraço, gente. Tchau, tchau.